Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma semana um pouco mais simples. A gente vai ver algumas coisas para tentar guiar vocês para o trabalho final dessa sessão, que é vocês desenvolverem um modelo razoavelmente complexo de acordo com o que vocês quiserem. Tem liberdade total para vocês criarem um modelo, discutir em grupo e o modelo ele vai ser avaliado frente à complexidade, frente à precisão, frente a quanto vocês escreveram bem o que vocês fizeram e quanto vocês chegaram perto do objetivo que vocês tinham. E para isso a gente vai dar uma olhada nos modelinhos um pouco mais complexos hoje. Vocês receberam um capítulo de livro e nesse capítulo de livro a gente finaliza com dois modelos que eles de alguma forma se baseiam em dados reais, porque as constantes já são ajustadas para dados reais. E a gente vai montar, eu montei um deles hoje de exemplo, mas vocês podem utilizar esse de exemplo, podem utilizar o outro, e podem ir pelo mesmo caminho que eu fiz aqui, né, que é pegar uma referência, um livro, um artigo, e tentar reproduzir o modelo a partir dessa referência, desse livro, desse artigo. Vocês vão ver que não é tão fácil assim, porque vocês frequentemente vão se deparar com alguma coisa que você não entendeu a definição, e isso é muito importante quando vai em modelos empíricos, né? Qual que é a definição de tal parâmetro, de tal modelo? Modelos empíricos, eles dependem muito de você entender como que foram as condições em que os experimentos foram realizados e aonde aquilo pode ser aplicado e o que aquilo quer dizer. Já em modelos fenomenológicos é um pouco mais fácil porque vem de leis fundamentais. Leis fundamentais são leis fundamentais, né? Mas infelizmente a gente acaba sempre recorrendo a modelos empíricos dentro dos nossos modelos fenomenológicos. Então, o capítulo de livro que eu mostrei para vocês, só pegar aqui na apresentação, aonde a gente parou na aula passada, né? A gente terminou com a modelagem de um reator batelada alimentado. Chegamos às equações do reator batelada alimentada, e tudo que a gente faz agora é mais ou menos definir as equações fundamentais e aplicar equações empíricas, aplicar modelos empíricos aonde a gente não tem equações fundamentais. Nossa, hoje está passando muita moto aqui, tá difícil, né? Então, é basicamente isso. A gente define as equações fundamentais, faz um balanço de massa, faz um balanço de energia, que não é o caso, a gente não utilizou nenhum balanço de energia, não utilizou nenhum balanço de momento, a gente basicamente está utilizando o balanço de massa até agora, né? E nas coisas que a gente não sabe como se comporta, a gente procura um modelo. Bom, no capítulo de livro que eu mandei para vocês, a gente está seguindo eles, né? Então, a gente estudou aqui o batelada alimentada, e aí ele tem dois exemplos agora, e ele começa com um exemplo da modelagem da fermentação, do controle da fermentação. E beleza, acho que não tem nada de muito novo aqui, mas a gente pode ver como que os autores elaboraram um modelo e como a gente poderia elaborar um modelo de forma totalmente diferente e ainda ser real, ou conseguir representar bem o sistema, né? Porque o autor aqui ele vai de um jeito diferente do que a gente discutiu na aula. E mesmo assim é fácil de entender, dá para a gente utilizar para representar a fermentação e dá para a gente utilizar para fazer simulações bem interessantes, uma vez que ele busca as constantes, os parâmetros que ele utilizou no modelo, ele busca em artigos, então você consegue simular algo real, não é igual às brincadeiras que a gente está fazendo, que a gente inventa os parâmetros ali. Não, aqui a gente consegue simular algo razoavelmente perto do real. Infelizmente, a maior parte das referências que a gente tem é em inglês, então vocês terem alguma familiaridade com o inglês vai ajudar muito, não só na graduação e na pós-graduação, ou na carreira de vocês como um geral, porque quase tudo do conhecimento está em inglês. Então, em português, a gente tem acesso a uma pequena parte do que foi traduzido, né? Então, ter como o acesso a todo esse conhecimento é algo que, assim, é muito, muito importante. Então, vamos lá. Como que ele conduz esse modelo, né? Ele fala aqui, efeitos do pulso no começo de aeração na fermentação para etanol. Então, o que ele quer modelar é a produção de etanol. Só que ele vai avaliar um pulso inicial de oxigenação.
com esse pulso inicial de oxigenação, a gente pode ter uma maior multiplicação celular e uma redução no tempo da produção do etanol. Lembrando que o etanol não vai produzir se tiver oxigênio. Então, ele fala aqui o modelo que ele vai utilizar, né? Ele vai utilizar um modelo baseado em ATP. A gente conversou brevemente sobre isso na aula, mas é bem fácil de entender, né? Então, 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol, a gente já sabe disso, e 2 mols de ATP, se tiver em fermentação. Agora, se for para respiração celular, 1 mol de glicose mais produz 6 mols de CO2 e 38 mols de ATP, e não produz, nesse caso, o álcool. Então, olha a diferença, a gente tem a respiração celular e a fermentação. Na fermentação, 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol e 2 mols de ATP. Vou trocar aqui para a mão. 2 mols de etanol e 2 mols de ATP. Já na respiração celular, 1 mol de glicose produz 38 mols de ATP e não produz etanol. Aqui ele fala algumas coisas bastante interessantes que ele pega da literatura, né? O rendimento celular do ATP é mais ou menos 10 gramas por mol, 10 gramas de célula seca por mol de ATP. Então a gente começa a entender aí como que a gente pode criar um modelo a partir disso. Bom, eu não vou ir muito a fundo, passo a passo, eu vou pegar as equações para vocês e eu vou destrinchar as equações de como foi feito. E vocês podem ver, a gente tem que, para entender o modelo, não é uma coisa muito simples. Eu tive bastante dificuldade com esse modelo. Felizmente, depois eu acabei vendo um erro aqui no livro, mas nada muito grave. Mas até eu chegar nesse erro, eu tive que destrinchar esse modelo parâmetro por parâmetro. Bom, da onde que vem esse modelo? Vamos começar aqui. Primeiro, ele está modelando um reator batelada, né? Então, as equações do reator batelada são aquelas que a gente já conhece. dx por dt igual μx, só que além disso ele coloca um parâmetrozinho aqui de inibição pela própria levedura. A levedura ela não pode crescer indefinidamente, né? Existe uma limitação espacial aonde o tanto que a levedura consegue crescer. Bom, então é um μ vezes x, que é o nosso modelo básico para um reator batelada, vezes a inibição pela própria levedura. Aí, a equação para o substrato, eu acho que a gente acabou não falando nesse termo aqui especificamente, mas vamos lá, é bem fácil entender esse termo QS, deixa até mais simples para a gente entender. Quando a gente fala da equação do substrato, a gente tem essa parte aqui, vezes x, essa parte aqui ela dá o quanto de substrato é consumido para o crescimento celular. Tudo bem? Concordam com isso? Então ela dá os termos que vezes x dá o tanto de substrato consumido para o crescimento celular. E a gente tem essa segunda parte aqui, que vezes x, vezes a quantidade de célula, dá o quanto de substrato é consumido para a manutenção celular. Então a gente tem um substrato aqui para o crescimento celular, a gente tem um substrato aqui para a manutenção celular. Bom, a gente poderia colocar x em evidência, não poderia colocar x em evidência porque está multiplicando os dois, e fazer a soma desse termo aqui mais esse termo aqui. Tudo bem? O termo QS é basicamente isso. Eu poderia até colocar aqui, agora vai demorar se eu fizer isso aqui ao vivo durante a aula. Mas o termo QS, vamos fazer isso aqui só para não ficar confuso, para ficar bem claro aqui. Então, o termo QS, a gente... Deixa eu pegar aqui bonitinho, vai ficar horrível. Só um minutinho, pessoal, daí eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender, já que a gente acabou não utilizando esse termo QS ainda. Aí. Tá feito. Foi até mais rápido do que eu pensava. Então, ó, a gente pode rearranjar a equação de cima ali para ela ficar dessa forma. Se eu aplicar a distributiva do x aqui, aplicando a distributiva do x, eu volto na equação anterior. Simplesmente o termo QS é a soma desses dois termos, do termo do consumo de substrato para o crescimento, mais o consumo do substrato para a manutenção. Então a gente poderia refazer essa fórmula aqui, trocando tudo isso aqui por
QS. Tudo bem? Agora ficou bonitinho, né? Agora deu para entender. Então eu vou mandar o slide para vocês de novo com essa alteração aqui. Aí vocês vão entender o que é o QS. A mesma coisa vale para o produto. A gente poderia fazer a mesma coisa para o produto. Então a gente poderia ter parte do produto feito pela reprodução celular e parte do produto feito por reações químicas que acontecem lá dentro. Então a gente faria essa soma e trocaria para um QP. Mas, a maior parte das vezes, né, a gente não vai ter um produto sendo produzido por reação química, então o QP ele se resume só a esse termo aqui do crescimento celular. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Eu acabei falando muito rapidinho disso aqui. Então, o QS é simplesmente a soma do termo. Vou deixar sempre aqui, ó. Então, a soma do termo do crescimento celular mais da manutenção celular. Então, a soma do crescimento celular mais da manutenção celular. E aqui ele faz a mesma coisa com QP. Como nesse caso a gente só tem produção do produto por crescimento celular, então a gente vai virar só aquela proporcionalidade mesmo. E ele colocou aqui algo que a gente não vai utilizar, que é a demanda de oxigênio. Qual que é a demanda de oxigênio do sistema? Certo? Então, a taxa de absorção, a taxa de consumo de oxigênio. Bom, tendo as equações fundamentais aqui, vamos voltar aqui para entender como que o modelo utiliza as equações empíricas para entrar dentro das equações fenomenológicas. Geralmente, a gente determinou os modelos até agora em torno de um μ, né? O μ é igual a μmax vezes S sobre Ks mais S. Bom, ele usa uma outra equação aqui, onde ele determina primeiro o QS, que é a taxa de consumo de substrato. Aqui, ó, a taxa de consumo de substrato, somando o crescimento celular mais a manutenção celular. Se vocês forem ver, a taxa de consumo de substrato ela é a taxa de crescimento celular dividida pelo rendimento. Simples. A gente poderia trocar isso aqui para μ. μ ia ser μmax vezes S, é basicamente a equação de inibição pelo substrato, né? Simplesmente ela está dividida aqui pelo rendimento. Tudo bem. Então, a taxa de consumo do... Vou até aumentar um pouquinho mais, que eu estou olhando aqui, está meio pequeno. Aí. A taxa de consumo de substrato é igual a taxa máxima vezes S sobre Ks mais S ao quadrado sobre K de inibição sobre S. Então, esse primeiro termo que a gente tem aqui é o termo de crescimento celular, ou, nesse caso aqui mais específico, de utilização do substrato, com inibição. Então, a gente pode até voltar aqui, ó, se a gente pegar os modelinhos lá em considerações, que eu falei para a gente dar uma olhada, a gente tem, vamos ver onde está, batelada, modelo do consumo de S. Só um minutinho, pessoal. Considerações importantes. Olha aqui. Então, a gente tem essa equação ali, equação do crescimento celular. A única coisa que está diferente é que ela está dividida pelo rendimento do substrato. Então, isso aqui vira rendimento, isso aqui vira rendimento. Então, está aqui a primeira equação. Vezes um termo de inibição pelo produto. Então, continua aqui. Se a gente for ver ali no nosso... no que a gente já estudou, a gente tem aqui um termo de inibição pelo produto também. Então, basicamente, o que a gente tem aqui até agora é um modelo de consumo de substrato que leva em conta o substrato, o consumo do substrato com inibição pelo substrato, e a inibição pelo produto. E se for multiplicar por x, lá embaixo ainda o x está multiplicado pela inibição pela própria biomassa. Então, a gente tem 3 inibições nesse modelo. Tudo bem? Só que, quando eu mostrei as equações para vocês, eu falei, bom, se a gente for modelar uma fermentação aeróbia ou anaeróbia, a gente pode utilizar esse modelo aqui. Então, esse modelo a gente coloca um substrato e o oxigênio. Então, ele se zera automaticamente se o oxigênio for zero. Só que o autor ele foi por outro caminho. O autor ele foi por ele criou 2 modelos de fermentação totalmente distintos, ou 2 modelos de operação, né? Um com oxigênio e um sem oxigênio, onde ocorre a fermentação. Então ele colocou um parâmetrozinho aqui, que Q vale 0 se for aeróbico, e Q vale 1 se for anaeróbico.
E aí o Q barra vale 1 se for aeróbico e o Q barra vale 0 se for anaeróbico. Por quê? Agora ele quer converter esse consumo de substrato aqui em ATP. É bem básico, né? Se a gente for pensar, agora há pouco a gente falou. Bom, se for respiração celular, para cada mol de ATP consumido, para cada mol de glicose consumido, faz 38 mols de ATP. Se for anaeróbio, para cada mol de glicose consumido, faz 2 ATPs. Então ele fez assim, vamos converter tudo em ATP. Então eu vou pegar aqui, vou criar um Q agora para o ATP, a formação de ATP. Então aqui a gente tem quanto de substrato é consumido por tempo. E o que acontece com esse substrato consumido? Vira ATP. Então ele pegou aqui uma equação e falou, bom, se foi consumido 1 mol de substrato por hora, e esse mol e esse consumo foi aeróbio, então ó, com Q, ele colocou aqui Q e Q barra. Olhem no caderno depois que acho que fica um pouquinho mais claro. Então, se for aeróbio, anaeróbio, na verdade, né, onde Q vale 1 e Q barra vale 0, então esse 1 mol de glicose vai produzir 2 ATPs. Só que a gente não estava com mol aqui, a gente estava em grama. Então divide pela massa molar para dar mol. Então aqui produziu 180 gramas de glicose, porque 180 gramas de glicose dá 1 mol, né? Então produziu 180 gramas, nosso QS aqui dá 180 gramas por hora de glicose. Bom, divide 180 gramas por 180 gramas por mol, então produziu 1 mol por hora de glicose. 1 mol por hora de glicose vezes 2, 2 mols de ATP por hora, se a gente estiver considerando processo anaeróbio, fermentação. Agora, se for ao contrário, se a gente estiver operando em condição 100% se a gente estiver operando em condição 100% aeróbica, inverte os Qs aqui. Então, em condições 100% aeróbicas, esse Q aqui passa a valer 0 e ignora essa parte da equação, e a gente trabalha só com essa parte da equação, onde o Q barra passa a valer 1. Se a gente pensar a mesma coisa, consumiu 180 gramas de glicose, divide 180 gramas por 180 gramas por mol, dá 1 mol de glicose. 1 mol de glicose vezes 38 ATPs por mol de glicose vai dar 38 ATPs. Olha que legal. É uma consideraçãozinha que você coloca um if. Se aeróbio, vira esses dois valores. Se anaeróbio, vira esses dois valores. E a gente consegue ver o tanto de ATP gerado a partir daí. Olha que interessante. Eu achei bastante criativa a forma dele conduzir o modelo. Não é a forma que eu conduziria, mas é uma forma bastante válida. Eu acho que dá até algumas vantagens assim, né? Bom, então o que a gente vai fazer com esse ATP? O que a gente vai fazer com essa quantidade de ATP que a gente sabe que está sendo gerada? Bom, a gente não viu lá em cima que para cada mol de ATP a gente produz 10 gramas de célula seca? Então a gente pode criar uma taxa de crescimento celular baseada nisso. Então, para cada mol de ATP, eu consigo produzir tanto de célula seca. Só que aqui tem uma coisa bastante interessante. Isso aqui que me bateu nesse modelo e é onde estava o erro aqui de uma constantezinha que está errada aqui. Então aqui o crescimento celular, beleza, a gente pode pegar. Bom, tem 1 mol de ATP, 1 mol de ATP dá 10 gramas por litro. Vou ter que voltar aqui que eu esqueci exatamente. É 10 gramas, estava ali em cima. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. O rendimento de ATP é relativamente constante, que é aproximadamente 10 gramas de célula seca por mol de ATP. Beleza, deixa destacado aqui. Destaca aqui. Então, para cada mol de ATP que foi gerado, a gente gera 10 gramas de célula seca. Não é fácil fazer essa conversão? É muito fácil. Só que tem uma coisa, é para cada mol líquido de ATP. Porque o mol que foi para manutenção celular, ele não vai ser utilizado para crescimento. Então ele coloca aqui, o
a quantidade de ATP gerada menos a quantidade de ATP que foi para a manutenção celular. Aí a quantidade líquida de ATP. Essa aí sim vai virar célula. Multiplicando a quantidade de líquida de ATP pela conversão, a gente tem o tanto de crescimento celular. Olha que maravilha! Modelo simplesinho, tá complicado aqui de entender, mas se pensar um pouco, é um modelo bastante simples. Então agora a gente tem um modelo para Mi, baseado no ATP. Bom, ele criou um modelinho aqui para o oxigênio e para o álcool, porque é muito fácil. O modelo para o oxigênio e para o álcool é bem simples. O tanto de açúcar consumido, se for aeróbio, vai demandar oxigênio, vai demandar tanto de oxigênio. E isso vai dar para cada mol de açúcar consumido, a gente precisa 6 mols de oxigênio. E multiplica pelas massas molares para fazer a conversão. Porque a gente está aqui em grama de açúcar, não em mol de açúcar, né? E se não for aeróbio, se for anaeróbio, a gente tem uma conversão para o produto. Para cada mol de açúcar consumido, a gente tem 2 mols de etanol sendo produzido. Bastante simples, né? E a gente tem as massas molares aqui para fazer a conversão, porque a nossa equação está em gramas por litro. E não, aqui a gente quer em mols por litro. Tudo bem? E depois voltar para grama por litro, né? Mas a equação, a relação é que 1 mol de açúcar vira 2 mols de álcool. Bom, jogando todas essas considerações aqui, agora que a gente tem uma equação para Mi, uma equação para QS e uma equação para QP, a gente consegue resolver o modelo. E aí, descendo aqui um pouquinho, ele dá todas essas constantes para a gente. Então, são todas as constantes utilizadas e ele dá referência, os artigos que ele pegou, cada constante, da onde veio cada uma dessas constantes. Notem, ele não precisou fazer nenhum experimento em laboratório. Simplesmente olhando a literatura científica, o autor conseguiu definir um modelo para o crescimento celular e a produção de álcool, aeróbio e anaeróbio. O erro está aqui nessa constante, o erro que eu falei para vocês. Essa constante aqui está muito exagerada. 0,01 mol de ATP por grama por hora como consumo, como a taxa de utilização, né, de ATP para manutenção celular. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui essa parte, onde eu só falei do modelo. Eu vou mostrar a implantação dela em Python agora na aula sequente, beleza?